Papo! Alô Rio de Janeiro, alô Brasil, alô mundo inteiro. Por favor! Me pegou, né? É uma brincadeira que a gente faz há anos no rádio. Pois é aquela hora que a gente lembra um pouco aqueles momentos, primeiro boa tarde a vocês, né? Aqueles momentos em que a gente fez há muitos e muitos anos atrás dublagens de desenhos animados, né? É um prazer. É claro que há vários tipos de dubladores, né? Aqueles que preferem os filmes, que obviamente é legal, bacana também, e há muitos e muitos anos eu não faço mais dublagem, mas surgiram alguns personagens que a gente sempre revive. Um deles, mas esse do Pato, ele nasceu na Tupi. Ele nasceu na Tupi. A gente tinha um programa na época de meia-noite às 3 da manhã e eu tinha um debate às 2 horas da manhã. Imagine você, 2 da manhã a gente tinha um debate. Mas, Fernando, será que as pessoas iam lá para debater? Não, na verdade a gente gravava na quinta-feira e era muito agradável, né? Porque tivemos vários amigos que lá foram, né? O Fernando Pereira, o Baltazar Salgado, o Berro, Oscar Berro, o doutor Oscar Berro, né? Tinha também o doutor Hernando Sampaio, a doutora Creuza Lacerda, hoje saudosa doutora Creuza, que hoje faz muita falta realmente, brilhante como sempre. Enfim, ao longo do tempo, várias outras pessoas eram convidadas e a gente gravava na quinta-feira, às 3 da tarde, a gente gravava sempre meia hora, passava a tarde gravando para inserir na madrugada, né? E realmente foi uma coisa muito legal de ser feita. Eu sempre gostei de fazer debates. Na verdade, me entusiasma muito, e o debate só é bom quando há o contratempo, né? Ou seja, quando há a opinião contrária. Não adianta ficar só todo mundo concordando na mesma coisa, não resolve. E quem nos deu essa escola, na verdade, foi Haroldo de Andrade, né? Grande Haroldo, me lembro como se fosse hoje. Talvez os mais novos, é uma pena que não saibam quem foi, provavelmente foi o maior comunicador de rádio do Brasil, né? Eu digo provavelmente porque o Brasil é grande demais, com certeza teve e tem grandes comunicadores nos mais diversos lugares, inclusive também no interior. Eu conheci gente muito boa. Mas o debate, da forma que ele ainda hoje é feito em outros programas, ele nasceu no programa do Haroldo de Andrade, enquanto eu, Fernando Sérgio, lia o Globo no Ar. Não é? E aquilo era uma escola, como escola foi também o Adelson Alves, né? Quantas e quantas madrugadas, eu já na Globo, né? Eu ouvia o Adelson, a grande lição que ele nos deu e nos dá é a maneira fidalga de receber pessoas, a maneira de entrevistar bem as pessoas, de deixar à vontade, e sobretudo a grande, enorme contribuição que ele deu à música popular brasileira, né? Então esse é o rádio que, na verdade, ele está meio que esquecido. Não, eu sei, tem uma grande rádio no Rio de Janeiro hoje fazendo talk show, que é efetivamente a Rádio Tupi. As demais migraram, ora para a música e tal, e mostrando uma nova tendência, né? E, na verdade, esse tipo de rádio que, como eu disse, nasceu. Por que nasceu? Não é que fosse impossível de haver debate, se deve ter havido em algum lugar antes dos anos de chumbo, por exemplo, dos anos 60, né? Mas o que eu digo é o seguinte: com o advento da ditadura militar, era impossível você fazer debate e falar de política, falar até da sua própria rua, se estava com um buraco ou não, né? Não, estava tudo uma maravilha, né? Porque senão, simplesmente, o canal poderia ser caçado. Então, o povo ficou meio distanciado da utilização da sua própria inteligência,
né? Isso é o que acontece sempre que há uma ditadura, não precisa ser só militar, pode ser uma ditadura civil, não importa o quê, porque aí é aquela história, ou concorda comigo ou está semigo, entre aspas, né? Ou vira meu inimigo, o que é uma burrice de todo tamanho, né? Mas essas coisas acontecem. Né? Quando veio a abertura, veio a Rádio Globo na época, como eu dizia, lá estava eu também, minha mulher também era editora, essa coisa toda, e veio, foi o Mário Luiz, que na verdade foi um dos maiores diretores de rádio do Brasil, foi quem sacou a voz bonita, a fidalguia do grande Haroldo. Estou falando do Haroldo pai, o Haroldinho eu conheci nos corredores da Globo, ainda rapazote, né? E também é um grande comunicador, pena que hoje não esteja mais no rádio. Mas sem dúvida alguma, um sujeito muito inteligente, escreveu até um livro muito bonito sobre o Haroldo. Mas por que eu estou falando do Haroldo? Pelo seguinte, eu egresso do interior, já estava, antes mesmo da Redentora, da Revolução de 64, já estava na imprensa. E os debates que eu via lá e me fascinavam, então já tinha debate, já, mas era debate esportivo, porque era a única coisa que podia ser feita. Mas tinha pessoas brilhantes no debate. Tinha o Antônio Célio, meu irmão, que já se foi. Tinha o Geraldo Magela, que era técnico de futebol, mas que era excepcional no improviso. Tinha o Wilson Cid, um belíssimo locutor mineiro, que ficou em Minas Gerais, por opção, evidentemente, mas que onde fosse, onde estivesse, ele com certeza seria brilhante, como outros tantos. Heitor Augusto, de Leri Guimarães, belo repórter, né, rivalizava com meu irmão, sendo um dos dois, os dois talvez os melhores repórteres que eu tive a oportunidade de conhecer. E olha que eu tenho estrada, né? Enfim, muita gente boa, Ivan Costa, outros tantos, né? Lá nas Minas Gerais. Fernando, você é mineiro? Não, eu sou paulista de Cruzeiro, mas já expliquei aqui que eu fui criado em Minas Gerais, né? Então, a gente não tinha ideia de que era, eu, com menino de 18 anos, não tinha ideia de que era possível haver debate, se debater sobre política, se debater sobre o mundo, né? Porque era tudo proibido, você não podia nada. Em 1975, 76, quando eu cheguei, eu iniciei os meus trabalhos na Rádio Globo, né? Eu me lembro que eu chegava na redação do jornal e tinha um quadro negro, né? Uma lousa, hoje se diz, né? E estava escrito, não pode falar nisso, não pode falar naquilo, não pode falar naquilo outro. Então restava só oba-oba, né? Isso, de uma certa forma, penso, se por um lado facilitou a condução do país naquela época, por outro lado prejudicou muito, notadamente a nossa juventude que estava represada, né? Bom, isso passou, vieram as diretas e todo mundo voltou à sua, digamos, a construção de um país pluripartidário, que é muito importante, a construção de uma democracia, que se de todo nós não a construímos com perfeição e está muito longe disso, efetivamente é o melhor dos regimes, apesar de não ser perfeito. Muito bem. E aí, nessa época, nesses idos lá dos anos 70, surgiu esse grande diretor de rádio, que foi o Mário Luiz Barbato, né? Que é considerado o maior diretor artístico que eu não, a maioria acha isso, tem até estátua dele, para vocês terem, não, tem do Haroldo, para vocês terem uma ideia do Haroldo pai, ali no metrô da Glória, aquele busto que está ali é do Haroldo. Então ele deu o horário de 9 ao meio-dia para o Haroldo, e o Haroldo, com a sua fleuma, com a sua capacidade, administrou aquilo maravilhosamente bem e cedo chegou aos primeiros lugares de audiência. Muito bem, não só isso, quer dizer, aí começou a fazer escola, eu sou um dessa escola, né? Porque você viu que havia a possibilidade de você botar numa mesa, como eu tive a oportunidade, de botar, por exemplo, de um lado uma pessoa esquerdista, do outro lado uma de direita, no centro, ou que fosse, ou anarquista, não importa. E dentro digamos assim, de uma maneira mais contida, evidentemente ninguém partia para ofender ninguém, era uma troca de ideias. Mas isso, então, eu queria deixar claro que foi realmente quem iniciou isso no rádio, foi o Haroldo de Andrade. Eu não faço mais do que a minha obrigação de dizer que foi sim
para a época, um dos maiores programas que nós já tivemos no rádio. Mas, curiosamente, por que eu estou falando isso? Porque o rádio, na verdade, ele não foi aproveitado pela televisão. Eu não sei se é um pouco do que havia naquela época, se era um pouco de ciúme, porque o rádio até então era pule de 10, quer dizer, você tinha, por exemplo, a Tupi tinha na Venezuela, ela tinha o Maracanã dos auditórios, né? Era 2.500 pessoas, nossa, que ficava assim para ver os programas de auditório, a Marion Duarte cantar, nossa, quantos cantores, quando surgiram ali, Calbi Peixoto, Ângela Maria e tantos outros e tal. Só que quando surge a televisão, que era uma caixinha, uma caixa, né? No máximo de 21 polegadas, quase redonda, quando ela surge e começa a mostrar a imagem, as pessoas, muitas delas, migraram para a televisão. E a televisão meio que aproveitou alguns profissionais do rádio, como Lima Duarte, Hebe Camargo e outros tantos, mas estes não ficaram no rádio, eles migraram já para a televisão e, evidentemente, aí ficou uma coisa meio seccionada. De um lado você tinha o rádio, do outro você tinha a televisão. E a televisão foi progredindo por um fator que ainda hoje alguns radialistas teimam em dizer que não, o rádio é imaginação. O fator que fez com que a televisão, na verdade, acabasse com os programas de auditório do rádio, essa foi a verdade. Veio gente dizer assim, o rádio se adaptou. Não, não se adaptou, ele teve de se adaptar. Porque, evidente, então, o que aconteceu é essa migração de espectadores para aquilo que lhes dá mais vantagem. Infelizmente, essa é uma regra básica da comunicação, não é? E se um programa é melhor do que o outro, você vai preferir o outro, né? Então, houve isso e é muito interessante a gente lembrar essas coisas, porque a partir daí, outros grandes egressos até do rádio, como foi o caso do Silvio Santos, como foi o caso da própria Hebe, né? Essas pessoas não só saíram do rádio, ou eventualmente tinham uma ou outra participação no rádio, mas priorizaram a televisão. Isso que eu estou falando porque daqui a pouco a gente vai ter aqui o nosso Eduardo Araújo, Eduardo Araújo, meu Deus do céu, Eduardo Moura, Eduardo Araújo é aquele amigo seu que realmente, aliás, cantor da melhor qualidade. Então, um abraço para o Eduardo Araújo. Vamos ter aqui o Eduardo Moura, do Audiência Carioca, que até hoje está falando sobre rádio. E eu acho que é interessante, né? Qual é o futuro do rádio? Como vai ser o futuro do rádio? Né? Eu acho que o rádio vai, mais uma vez, se adaptar e está se adaptando. Né? Algumas emissoras já estão tendo esse cuidado de colocar a imagem, mas é preciso saber também como fazer a imagem. Isso vai levar um certo tempo, mas é natural que assim aconteça, afinal de contas, ninguém nasce falando, né? Você vai aprendendo aos poucos. E Fernando, como é que vai ficar? Eu já tive a oportunidade de falar até com vocês aqui. Como é que vai ficar? Olha, vai ficar segmentado, não tenha dúvida. Vai ter uma emissora que vai falar só, já tem até, vai ser só notícia, a outra só música daquele tipo, a outra música do jazz, a outra, e assim vai. Né? E na medida do possível, são os novos tempos que a gente está surfando diante de uma pandemia que faz com que as pessoas fiquem em casa e automaticamente, ao ficarem em casa, né, vão optar para a melhor diversão possível. Né? Então, basicamente, é isso que os diretores artísticos fiquem aí, né, pensando nisso. Bom, eu queria, antes de passar para o Eduardo, queria parabenizar o Felipe, meu filho, o Felipe Valente da Costa Pinto, que está lá em Portugal, está aniversariando no dia de hoje, né? Parabéns, filho, um abraço grande, né? Tudo de bom para você, com a Bruna. Bruna vai dar mais um netinho, né? Então vai ser legal. E eu estou aqui com ele, gente. O homem sabe tudo. Se não sabe, ele fuxica até saber. É o nosso Eduardo. Alô, Eduardo Moura, como está você, meu amigo? Tudo bem? Rapaz, o que é isso? Deixa eu... Boa tarde a todos, boa tarde a quem está participando aqui com a gente na sua live aí, Fernando. Tudo bom contigo? Tudo bem, tudo bem. Você fez uma publicação que eu ainda não tive oportunidade de ler.
Mas eu achei interessante o título, que é a respeito para onde vai o rádio, é mais ou menos isso, não é? Sim, sim. Na verdade, a gente tem falado muito a respeito disso, até uma das notas que a gente vai comentar aqui hoje, Sim. que a gente tem comentado dessa mudança, né, do rádio, especialmente depois que a Rádio Tupi estreou Tupi na TV. Né? Vou aprender a falar direitinho. O Tupi na TV essa semana. Sim. E a gente sempre fala, né, a respeito não só do rádio, da televisão, o que cada emissora, o que cada rádio, cada emissora de rádio e televisão tem se planejado aí para o futuro. E a Tupi, que pode dizer aí que foi a pioneira nesse caminho de televisão. Embora ainda tenha muita coisa para ajustar, Fernando. Né? Pois é, eu estive conversando com o Silvinho Barbosa, não sei se você conhece, ele tem até um programa na TV Max. O Silvio Barbosa tem um programa aos sábados, até me entrevistou outro dia, de 7 às 7h30 da noite aos sábados. E no domingo repete, de 11 a 11h30. E ele até me contou que chegou a ver na TV Max a Tupi, que está direitinho, mas ele sentiu, o que é óbvio ainda, a falta de um diretor de corte, né? Porque para se tornar um pouquinho mais dinâmico, um pouco mais interessante. E eu estava falando, eu calculava que fosse mais ou menos esse o seu comentário. Eu estava falando com as pessoas aqui, antes de chamar você, que na verdade leva tempo, né? Você, para botar a imagem da forma que ela deve ser vista e característica do rádio, porque é diferente da TV. Né? A TV vai ser algo mais externo, mais essa coisa toda fora de estúdio, como sempre é, né? Mas qual é a sua opinião? Bom, vamos lá. Vamos primeiro com a parte da informação, depois eu trago então a minha opinião. Fechado. Então, a Rádio Tupi estreou, né, nessa segunda-feira como TV Tupi na TV, né? Vou aprender a falar direitinho. O que acontece? Inicialmente, Fernando Sérgio, seriam só os programas do horário nobre do rádio, que seria o show do Antônio Carlos até a partir das 6 da manhã, e iria terminar com o Patrulha da Cidade, que começa meio-dia e acaba 1h. Sim. E aí, a Cidinha Campos acabou entrando, e até achei que foi uma decisão muito inteligente da rádio em colocar a Cidinha Campos. Então, eles estenderam das 6 da manhã até as 3 da tarde. A Cidinha tinha ficado com a fatia de horário do Pedro Augusto. Certo. E foi uma decisão inteligente, porque a Cidinha, hoje tem 3 comunicadoras lá dentro, posso colocar o Clóvis Monteiro também nesse bolo, que tem essa pegada de televisão, que é a Cidinha Campos, a Ana Paula Portuguesa, que está na Record, a Cidinha Campos, pela história que ela tem na televisão, acho que ninguém pode contestar, e eu falei Cidinha, Ana Paula, Isabelle Benito, que é essa que eu ia trazer a informação aqui. A Isabelle, o programa dela não entrou na TV Max, não. Como ela tem contrato de exclusividade com a SBT e para a televisão, pegou e não pode. Com a Ana Paula não teve problema. A Ana Paula está aparecendo lá na TV Max, tem contrato com a Record TV também. Sim. Não deu problema. E aí a Isabelle Benito, a Tupi, criou um novo programa chamado... Na verdade, criou uma nova edição. Pegou aquele programa do Luiz Ribeiro, Radar Tupi, e transformou para o rádio em Radar Tupi, primeira edição, para fazer na televisão. Eles pegaram três pessoas lá do departamento de esporte e jornalismo. Uma é o Bruno Cantarelli, do esporte, pegaram a Amanda e a Bárbara do departamento de jornalismo. Eu ainda não consegui assistir esse programa, por 2 motivos. Porque não está liberado no YouTube, eu não consegui ver, e eu não sou assinante da NET, da Claro. Eu sou assinante da Sky. Então, quem é assinante da Sky não consegue ver a TV Max. Tentei sintonizar também pelo site da emissora e não consegui. Agora, sobre a minha opinião, a leitura que eu faço de tudo isso, e eu até comentei isso na live de segunda-feira que eu fiz no canal no YouTube. Eu acho que é muito importante essa mexida da Rádio Tupi. Eles estão entusiasmados com essa nova iniciativa da emissora. E acho que é um pontapé que o rádio vai ter que caminhar, como a Jovem Pan caminhou primeiramente lá em São Paulo, a gente já conversou aqui, é um modelo para o futuro. Só que ainda faltam alguns ajustes nesse projeto batizado de Tupi na TV. Primeiro que eles colocaram o nome, né, Fernando, para nem lembrar um pouco a extinta TV Tupi histórica, extinta TV Tupi. Então eles colocaram Tupi na TV
para fazer uma coisa bem diferente. Acho que foi um ponto positivo, porque acho que não tem nada a ver lembrar a TV Tupi, essa Rádio Tupi tá aí, não tem nada a ver com a TV Tupi, é um ponto também positivo. Agora, para fazer TV, tem que fazer uma coisa como a gente está fazendo aqui. Na minha opinião, olho no olho. É verdade. Você tem que ter câmera 1, câmera 2. No YouTube não. No YouTube você pode ter uma câmera, falar aqui com o pessoal, cara a cara, uma estrutura limitada. Mas quando você se intitula a fazer TV, eu acho que tem que ter câmera 1, tem que ter câmera 2, eu acho que tem que ter bancada, eu acho que tem que ter estúdio, tem que ter cenografia. E isso a Tupi na TV ainda não tem. Ainda não tem. Continua aquele mesmo esquema. Câmera de segurança no alto, aí corta para uma imagem de perfil do comunicador, corta uma imagem de perfil para outro comunicador, e todo mundo ali fica se comportando como se ainda fizesse rádio. E tem uma postura, aqui quando você faz rádio, é uma postura diferente de quando você faz televisão. Então, tem uma hora de levantar, tem uma hora de sair, tem uma hora de você tem que estar sempre prestando atenção no que a pessoa está falando. E o que mostra hoje é aquela câmera de segurança ligada, a bola vermelha na cara dos comunicadores, que mais... aquilo tampa o rosto da pessoa? Oi? Aquilo tampa o rosto da pessoa, né? Os microfones podem também ser menores. E é o futuro, será o futuro, né? Então, eu acho que esses comportamentos têm que mudar ainda. Eu vi segunda-feira, vi ontem, quando um está falando, está cada um ali fazendo o seu trabalho, ou mexendo na internet, ou mexendo no celular, ou está preparando a próxima pauta. O que acontece é habitual do rádio, mas na TV não dá. Eu não posso, você está falando comigo na televisão e você está olhando para outra coisa. Então, isso vai ter que mudar se quiserem realmente ser TV. Senão, vai ser um rádio na TV, nada mais do que isso. Eu também concordo plenamente, né? E é uma mudança que não tem recuo mais. Isso mais cedo ou mais tarde vai acontecer, não precisa muito. A Mood FM, ela está fazendo um programete na Band, né? Antes até do programa daquela moça que apresenta, aquela de Pernambuco, que agora me esqueci o nome dela, tem um programa da Mood FM. Quer dizer, por quê? Porque eles estão entendendo que não é verdade? Então eles estão entendendo que se divulga Isso mesmo. é uma coisa. Alô? Oi, Fernando, não te ouvi, desculpa. Houve uma pausa da internet. Houve uma pausa da internet. Mas eu concordo com a tua opinião, sim. E quais são as outras notícias que você pode contar para a gente do Audiência Carioca ou que você esteja apurando? Vamos falar, só para a gente passar, para a gente fechar essa parte de rádio, lembra que eu falei dos direitos da Copa América semana passada, R$100 mil? Lembro, verdade. Aqui no Rio, nenhuma rádio comprou. Pela primeira vez, há muito tempo a gente não tinha os dois canhões do rádio do Rio, Rádio Tupi e Rádio Globo, fora aí dos jogos da seleção brasileira. Então, quem está passando só aqui no Rio é a Band News, a Rádio Bandeirantes no AM e a Transamérica. Detalhe, os jogos não são na Rádio do Rio, são na Rádio em São Paulo, e aí entra no projeto de rede, Rádio Carioca totalmente aí de fora da seleção brasileira, da Copa América, um momento diferente, nunca se visto anteriormente. Verdade. E acrescentar que o Luiz Penido e o Zé Carlos Araújo, os principais narradores, também não estão fazendo esses jogos também, mas isso é uma outra história. Vou falar do Faustão, Faustão que teve alta, tá? Que bom. Teve alta, vai fazer teve alta nessa terça-feira, dia 15 de junho, vai terminar essa fase de tratamento da infecção urinária em casa, ele estava no Albert Einstein, não fez o Domingão do Faustão na semana passada, a gente viu que foi o Thiago Leifert quem apresentou, e o Thiago mandou muito bem, foi muito elogiado pela crítica, foi muito elogiado pelo público, e deu audiência satisfatória, deu uma audiência maior até que o Faustão vem costumando a dar nos últimos domingos. Em alguns lugares chegou a 20 pontos de audiência no Brasil, conseguiu fazer um chamariz ali para a Globo enfrentar o jogo da seleção brasileira que estava no SBT. A Globo ganhou nas principais praças, com o comando do Leifert. Ele foi muito bem, Faustão ficou muito feliz de ter sido substituído pelo Leifert, elogiou o trabalho do colega, ligou para ele,
agradeceu e agora o Thiago volta para os projetos dele e o Faustão retoma no domingo agora. Vai gravar na sexta-feira, vai ao ar no domingo. O Faustão está fazendo ao vivo aí. Vamos ver se pelo menos a despedida vai ser ao vivo do Faustão na Globo. E o Luciano Huck será agora sim confirmado sucessor do Faustão nas tardes de domingo da Globo em 2022. Ontem ele deu uma entrevista. Todo mundo já sabia, já tinha contado aqui para vocês também que ele ia ser que ele ia ficar com o horário que havia. A Globo foi muito eficiente, Fernando. A verdade seja dita, a Globo foi muito eficiente. Assim que ela acabou com as negociações do Faustão, ela não ia se dar por vencida de perder Faustão e Luciano Huck de uma vez só. Então ela conseguiu convencer o Luciano Huck, apresentou um projeto maior para ele, tirou ele da zona de conforto, que era o sábado, vai colocar ele no domingo, onde o faturamento é maior, a audiência é maior, e o Luciano Huck é um dos queridinhos do mercado publicitário. Agora, o Huck não fez o programa do Faustão no domingo passado, simplesmente para não haver comparações e porque já havia um projeto de anunciá-lo durante a semana. Então, para preservar a imagem dele, ele vai até o fim do ano. E aí, no ano que vem, a Globo vai estrear em janeiro e em fevereiro o programa do Luciano Huck. Pode ser Caldeirão, pode ser outro nome também, Sim. Mas não vai ser, nem Domingão não vai ser. Domingão não vai ser, pode ser outro nome. O certo mesmo, sendo Caldeirão ou não, é que vai ser uma coisa diferente do que a gente já está vendo no sábado, Fernando. Acredito. E ele é muito talentoso também. Todos os dois, né? O Leifert também foi muito bem na apresentação. Mas ele Maravilha. quer ser presidente. Ele quer ser presidente. Ainda, tá? Tem que melhorar nas pesquisas, né? Não. Tá certo, meu amigo. O que mais? Bom, tem aqui o Faustão, tem aqui o que mais? Já falamos da Tupi, do Faustão. Eu falei da semana passada dos artistas que a Globo renovou, né? Aí eu fiz uma crítica muito interessante, está lá na audiência carioca também. Silvio Santos, né? Silvio Santos que, de vez em quando... Silvio Santos não gosta muito do jornalismo, não, né? Não investe muito no jornalismo, mas de vez em quando é preciso, o jornalismo ele aciona lá o departamento para fazer os negócios dele. A última dele foi colocar uma reportagem de 5 minutos, reportagem chapa branca, no meio do programa Silvio Santos, ali, a favor do governo Bolsonaro. Então, quer dizer, o jornalismo quando serve, quando não serve, tudo bem, mas aí quando é preciso, coloca o jornalismo lá no programa dele. Silvio Santos, que é muito amigo do poder, né? Da presidência, sai presidente, ele continua muito amigo dos presidentes. E aí, ele está se aproximando cada vez mais do Bolsonaro, e as reprises que ele tem feito, não sei se você tem reparado, as reprises têm dado muita audiência, muita repercussão na internet. Teve uma com a Dercy Gonçalves no fim de semana que foi eu vi, muito boa. E olha, e a Antigona, né? Entendi. Não, muito antiga. Sim, né? Era antiga, mas era em alta definição. E detalhe, mas boa. Ele está dando a mesma audiência que a Record está dando com o Domingo Espetacular, que é um programa muito caro de se fazer, com atualidade, com reportagens exclusivas, que é um trabalho de produção a semana. Ele está pegando lá no balcãozão dele, e o custo dessas reprises é zero para a SBT. E ele está conseguindo um retorno, pelo menos comercial, tão igual como o da Record. E é isso. É o Silvio Santos aí apostando aí no seu baú, e vai voltar o Show do Milhão, tá? O Show do Milhão vai voltar. Acredito. Outro dia, numa das reprises que eu tive a oportunidade de ver, você não quer esquentar a cabeça com o vídeo e outras coisas mais, é uma opção, sei lá, bota lá no Silvio Santos, né? E ele estava entrevistando a Ivete Sangalo, e do outro lado estava o comediante que até começou comigo há muitos anos, Sérgio Malandro. A Ivete novinha. E ele também, por sua vez, né? É isso aí. Mas tá bom, meu amigo. E as pessoas que quiserem mais saber a respeito da audiência carioca, convida aí a tropa toda para prestigiar esse belo canal. Só para atualizar, na semana passada eu falei do filho do Datena, está recuperado e teve alta. Opa, que boa notícia, que boa notícia. A audiência
participar. Quem está aqui quiser participar mesmo com a gente lá, a gente troca uma ideia no canal do Audiência Carioca no YouTube. Obrigado, tá, Fernando? Nada, eu que agradeço. Abração, Eduardo. Pois é, esse é o Eduardo Moura, gente. O Eduardo está sempre aí informando tudo a respeito dos famosos, digamos assim. Se há de convir que esse é um edifício, são edifícios muito bonitos, né? Mas por que eles estão na tela? Eu vou dizer por quê. Porque há um canal muito interessante que explica por que a Europa não constrói arranha-céus como os Estados Unidos e a Ásia. São 8 minutinhos, não vai te prender muito não, mas é muito interessante. Falei, não, eu vou colocar. Não é uma boa pergunta? É mesmo, porque você vai, por exemplo, em Paris, são todos com no máximo 6 andares, né? 6 ou 7, eu não contei bem, mas é isso aí. Idem, tem lá um lado moderno, mas não é a maioria da cidade, não é isso. Os edifícios, enfim, esse filmezinho, ele explica bem por quê. Vamos lá, tem que botar som, Fernando Sérgio. Se não botar som, não funciona. Tambor. Mesmo juntos, estes lugares têm menos dessas construções do que a cidade de Nova York. Para um edifício ser considerado um arranha-céu moderno, precisa ter 150 metros de altura, ou seja, pelo menos de 40 a 50 andares. Cada andar tem em média 4 metros e 25 centímetros de altura do chão ao teto. Se você tivesse visitado os Estados Unidos antes dos anos 70, teria encontrado apenas um desses edifícios. O Home Insurance Building, em Chicago, foi o primeiro edifício mais alto do mundo, com 10 andares. Na Europa, os primeiros arranha-céus surgiram em Moscou. Eles formavam um grupo chamado Sete Irmãs, mas foram erguidos só em meados dos anos 90. A América do Norte começou a subir prédios cada vez mais altos. Isso aconteceu porque as cidades estavam ficando superpopulosas. O horizonte de Nova York é tão famoso que você provavelmente o reconheceria mesmo se nunca tiver ido a essa cidade antes. O mesmo acontece com Paris. Mas você consegue imaginar a Torre Eiffel cercada ou até mesmo bloqueada por arranha-céus? Isso certamente ofuscaria todo o seu brilho. O distrito de La Défense é onde podem ser encontrados os arranha-céus em Paris. Assim, eles não interferem no cenário romântico e turístico da cidade. Em Londres, as coisas são um pouquinho diferentes. Alguns arranha-céus de lá têm formatos inusitados. Uma dessas construções é o Pepino. Outro com formato interessante é o Shard, algo como fragmento em português. E tem mais um, apelidado de ralador de queijo. Esses não são os nomes oficiais, claro, mas fazem sentido se você observar o formato desses prédios gigantes. Mas eles não têm um conceito qualquer. Os formatos foram pensados para não esconder a Catedral de Saint Paul. Aliás, o topo dessa construção monumental é visível até do Monte Rei Henrique VIII. E olha que esse local fica bem distante. De qualquer forma, há também outros pontos turísticos, como a Torre de Londres e o Palácio de Westminster, próprios mirantes. Então, para não prejudicar a vista do horizonte de Londres, não é permitido construir nada que bloqueie esses monumentos. A maioria das cidades europeias já existia quando os Estados Unidos começaram a erguer seus primeiros arranha-céus. É por isso que elas não tinham muito espaço para colocar prédios gigantes. Cidades bem niveladas resultam de um crescimento estável ao longo dos anos. Por exemplo, em Lisboa, há um miradouro no Parque Eduardo VII. Desse lugar dá para ver todo o parque e o rio. Se de repente surgisse um monte de edificações de 150 metros de altura por lá, essa vista maravilhosa seria perdida. Não daria para ver a icônica avenida nem o rio. Em seus lugares, haveria apenas os prédios. Assim como Lisboa, muitas outras cidades na Europa não querem que arranha-céus atrapalhem sua herança cultural. Na Alemanha, por exemplo, a maioria deles fica em Frankfurt. Em outras cidades, a preferência é por proteger e restaurar os edifícios que já existem. E mesmo que, digamos, Berlim quisesse construir alguns arranha-céus, não conseguiria fazer isso. O solo de lá simplesmente não permite. Coloque um prédio desses por lá e ele afundará. Construir uma fundação para um prédio super alto na cidade requer um investimento alto, pois o solo é muito macio e arenoso. Mas e se fosse ignorada toda a herança cultural de uma cidade europeia e se resolvesse encher, por exemplo, Praga com arranha-céus? Primeiro seria preciso demolir um monte de imóveis que já existem lá. Isso faria uma multidão furiosa de pessoas reclamar que a cidade que elas conhecem e amam está sendo destruída.
Bruxelas, na Bélgica, já passou por algo parecido. Tem até uma palavra que surgiu desse fenômeno, bruxelização. Em termos simples, significa não se preocupar com o lugar em que serão colocadas novas edificações altas. Aqui tá bom. Põe mais uma ali também. Elas poderiam ser chamadas de couves de Bruxelas. Mas na maioria dos casos, as autoridades locais não querem que as novas construções mudem a aparência histórica do lugar. Algumas cidades europeias maiores podem até seguir o exemplo da França e escolher um bairro separado para isso, ou seja, um lugar só para arranha-céus. O Burj Khalifa, com seus mais de 828 metros de altura, é o edifício mais alto do mundo. E não foi fácil colocá-lo em pé. Levou 6 anos para ser concluído e dizem que valeu a pena. A construção é tão alta que dá para vê-la a 95 quilômetros de distância em um dia claro. O mais alto da Europa tem apenas metade do tamanho dele. O Lacta Center, em São Petersburgo, tem pouco mais de 460 metros de altura. A pergunta que não quer calar é, se os arranha-céus são tão altos, por que não são derrubados pelo vento? A estrutura deles, desde a fundação até o ponto mais alto, é a resposta. Vamos pegar o Burj Khalifa como exemplo. O solo onde ele foi erguido não é perfeito. Então, debaixo da fundação de 110 mil toneladas dessa construção gigante, há 192 pilares, assentados em uma profundidade de mais de 50 metros. Graças à fricção entre o concreto e o solo, esses pilares não se mexem, criando uma fundação sólida. Mas a maioria dos arranha-céus é construída sobre um alicerce pedregoso, pois quase não se mexe. As estruturas são feitas de aço. Se você olhasse para um deles sem sua estrutura externa, tudo o que veria seria um monte de vigas de aço. Quanto mais alto o edifício, mais os ventos o afetam. Domar esse fenômeno da natureza é um dos maiores desafios que os construtores têm que enfrentar. Imagine que você está em um dos andares superiores. De repente, uma rajada forte de vento bate no prédio. A construção inteira começa a balançar e é possível sentir isso mesmo estando lá dentro. Você pode até cair caso não se segure em alguma coisa. Para evitar que isso aconteça, a maioria dos arranha-céus tem uma estrutura parecida com um pêndulo em seu interior. É ela que absorve a força do vento. Essa coisa é chamada de sistema de amortecedor de massa sintonizada. O mecanismo age como um contrapeso. Quando o arranha-céu é atingido pelo vento, é esse sistema que se move dentro dele. Algumas construções altas não precisam desse pêndulo. O Shard, por exemplo, lida com o vento com a ajuda de seu formato afunilado. E a Torre de Xangai usa seu giro em 120 graus. Os dois edifícios possuem estruturas incrivelmente inteligentes. É por isso que não balançam muito quando o vento bate neles. O Shard não tem nenhum sistema de amortecimento de massa sintonizada. E o que existe na Torre de Xangai só serve como atração turística. Antes de o design de um prédio ser finalizado, ele geralmente passa por um teste em túnel de vento. Uma maquete da cidade é construída e testada com esse edifício super alto. Quando os especialistas ligam o vento, isso simula condições da vida real. Vamos supor que o modelo de arranha-céu quebre sob a pressão do vento durante o teste. É bem provável que ele caia na vida real também. Os ventos lá em cima podem ser tão fortes que turbinas de vento se tornaram grandes aliadas dos construtores. O Bahrein World Center tem 3 delas, bem no meio dele. O Strata SE-1, por exemplo, possui turbinas de vento no topo. Existe um fenômeno chamado efeito downdraft. São ventos acelerados que passam perto dos arranha-céus. Quando uma forte rajada de vento atinge um prédio muito alto, é empurrada para cima, para os lados e para baixo em direção à rua. Então, se você estiver passando perto de um prédio incrivelmente alto em um dia de ventania, pode ter que se afastar para não ser levado pelo vento. Mas digamos que vários arranha-céus quadrados fossem construídos um ao lado do outro. Nesse caso, eles certamente direcionariam o vento para as ruas. Isso poderia criar mini furacões em dias de muita ventania. Uma vez, um estudo examinou 100 prédios mais altos que estavam prestes a ser demolidos por seus proprietários. E descobriu-se que a maioria deles tinha uma duração média de apenas 42 anos. Mas alguns podem durar muito mais. Por exemplo, o Temple Court Building ainda está de pé até hoje. Com seus 45 metros, é um pouquinho menor que os outros, mas já viu mais de 100 invernos ao longo de sua existência. Tá vendo? É excepcional esse trabalho, né? A gente tem que dizer que vale a pena você ficar garimpando, às vezes, a internet para descobrir exatamente fatos como esse, né? De que, na realidade, as cidades mais lindas da Europa
Algumas têm, como já falou na Ilha de France, por exemplo, tem uma ilhazinha em que ali tem sim os arranha-céus, mas no centro da cidade, ao longo do Montparnasse, aquela coisa toda, não, são prédios todos gabaritados, foi a palavra que me faltou outro dia, em torno de 6 andares ou 7 no máximo. Né? Então, evidentemente, também circula muito mais o ar e a beleza se torna maior também. Eu vou ver agora se consigo falar com o nosso querido Dr. Silvio Provenzano. Quero mandar um abraço para o Serginho Jiu-Jitsu. Serginho, meu filho, está na audiência. Obrigado, Serginho. Um abração para você. O Luiz Henrique Oliveira, sempre presente com a gente. E aqui, mais uma vez, já falando conosco, o nosso querido Dr. Silvio Provenzano, que eu vou passar agora já para ele. Boa tarde, doutor Silvio. Boa tarde, Fernando. Deixa eu ver se eu consigo botar o auricular, eu só uso com vocês. Tá certo, tá aí certo. Fica mais fácil. Tá. Então, fico ligado aí contigo, então logo você coloca o auricular, que na verdade é aquele fone de ouvido, né? Aliás, ele tem ido a Lisboa muito, em Portugal, que se chama auricular. Né? Mas é isso mesmo, e facilita ouvir, porque como ele está do lado de lá, com o celular, com a imagem, né? Então vou continuar falando o nome da turma aqui, o Serginho. Você me ouve eu falando assim? Tô ouvindo muito bem, Serginho, tá certo. Tem mais a Beatriz Gabriel vendo a gente. Alô, Beatriz, um abração para você também. Muito obrigado, né, pela audiência. Olha, muita gente aqui às vezes reclama de eu não falar o nome, mas é que passa muito rápido aqui para mim. E aí nem sempre é possível, né, a gente dizer esses nomes. Mas de qualquer maneira, olha, um abração também para o Tufik Aoui. Tufik, eu tenho a impressão que deve ser de descendência árabe, quem sabe, né? Provavelmente, né? Muito obrigado pela audiência. Para a Sônia Barbosa, alô Sônia, um abração para ti, para a Tônia Elizabeth lá em Miami, está sempre escutando a gente, prestigiando a gente. Para o Mauri Belo, meu primo querido que mora lá em Belo Horizonte, né? Ao lado da esposa Cristiane, muito obrigado. O Mauri estava me falando, ele tem um filho hoje morando no Canadá, aliás, uma filha que casou também com um brasileiro, que arranjou emprego lá. Ele ficou 40 dias, gostou muito, realmente deve ser muito bonito. Eu não conheço o Canadá, mas um dia, se Deus quiser, irei conhecer. De qualquer maneira, vamos torcer para que essa história da pandemia, ela na realidade acabe, né? Para que a gente possa voltar a viajar, né? Hoje a situação está difícil de um modo geral, principalmente para quem pretende fazer turismo, né? Porque é muito complicado. As coisas estão ainda meio tensas, né? Digamos nós. Então é aquela história. Já está aparelhado, né? Tudo bem, um prazer muito grande estar contigo mais uma vez, doutor Silvio. E olha aí, a simpatia do Dr. Silvio Provenzano, além de simpático, um grande médico, né, uma pessoa de muito gabarito. Doutor Silvio, a preocupação é muita. Quando sabem que eu vou ter aqui o Dr. Silvio Provenzano, pessoas como a Elizabeth Guimarães, ela escreveu: Fernando, quando é que vai ter aí o Dr. Silvio? A Elizabeth, exatamente nesse momento, e ela, por sinal, deverá estar assistindo no YouTube, quando o programa segue depois da audiência, né? Que nessa hora ela está trabalhando. E ela disse que teve Covid, já tem tempo, já tem uns 5, 6 meses, mas que restou nela uma dor de cabeça e uma coriza que vez por outra aparece. Se é normal isso acontecer com pessoas que sobreviveram a essa doença? Não é normal não, Fernando, mas veja bem, o que a gente já tem... Só te dizer uma coisa, a tua imagem, ela está ficando de lado. Aí melhor, ficou melhor, agora sim, pode falar. Então vamos lá, a gente sabe que a Covid-19, ela pode deixar na pessoa que teve a doença sequelas. Sim. São muito comuns sequelas neurológicas, como formigamento, a perda do olfato e do paladar, em alguns pacientes, inclusive, dificuldades de movimento, sequelas cardíacas, como algumas arritmias. E esse quadro que ela está sentindo seguramente pode ser sinalizado como uma sequela que a gente ainda não sabe, pelo pouco tempo que a gente tem de conhecimento da doença, sim, por quanto tempo
haverá de ficar. Tanto que eu estou, nesse momento, imbuído de uma missão, que é de tentar fazer no Hospital dos Servidores um local de seguimento para acompanhamento de pessoas com sequelas da Covid. É Então, mesmo, é? estamos estudando uma forma de montar um serviço que nos permita dar acompanhamento às diferentes sequelas, de diferentes tipos. E a gente precisa estar atento a isso. Não é só, infelizmente, aqueles que vão falecer da Covid que nos preocupam, mas aqueles, como a nossa amiga Elizabeth, vão ficar com algum problema associado à virose que precisa ter, de alguma forma, algum tipo de amenizar isso aí. A gente vai amenizar isso de alguma forma. Entendo. Então, a gente vai precisar contar com cardiologistas, vamos precisar contar com neurologistas, otorrinos, uma série de médicos, nefrologistas, que às vezes o rim é afetado, para que a gente possa dar o acompanhamento adequado a essas pessoas. Entendo perfeitamente. Agora, doutor Silvio, eu estava vendo lá nas notícias agora do dia em televisão e jornais lá de fora, por exemplo, o Reino Unido estava para fazer a abertura total, já não vai fazer mais, porque apareceram mais casos de Covid por lá. Mas o índice de mortes é muito pequenino atualmente. Teve um dia, não sei se foi exatamente ontem, mas parece que deu uma ou duas mortes e enfim, a preocupação hoje é a menor possível. Isso, quando que o Brasil vai chegar a ter esse distanciamento? Que é uma coisa que nos deixa todos preocupados, porque você não vê o recrudescimento. Quando apresenta na televisão aquele mapa, né, em amarelo, aqueles que estão em estabilidade e outros menos sortudos que estão tendo problemas de difícil cura dessa doença, quando isso vai acontecer? Dá para prever em algum momento ou não? Veja bem, é uma coisa curiosa, porque talvez poucas doenças que tenham mais de uma coisa chamada bom senso por parte das pessoas do que a Covid. Veja bem, ainda não é, pelas circunstâncias que nós temos aqui no nosso país, o momento de fazermos festas, de montarmos aglomerações de pessoas, incluindo aqueles que, porventura, já foram vacinados, você como eu. A gente está vacinado, então provavelmente a gente não vai ter a doença. Não, a gente pode ter a doença mesmo vacinado. Por quê? Porque a vacina não é 100% eficaz. Não podemos deixar de ter em mente que essa vacina foi colocada pela urgência da situação em tempo recorde no mercado. E ela está ainda experimental. Então nós temos, por exemplo, com relação à vacina que me aplicaram, da Sinovac, a tal da Coronavac chinesa, A minha também. 51% de eficácia. Então, cara e coroa, Fernando. De repente, sai cara para nós dois, nós estamos imunizados, queira Deus que sim. Mas pode ser que nenhum dos dois. Isso. Então, a gente tem que manter ainda um certo cuidado. O grande problema da Covid, desde o princípio que nós temos isso, é não termos uma estrutura hospitalar que possa nos receber se porventura dessa estrutura nós viermos a precisar. Por isso é que é importante conter o avanço do número de novos casos. E para isso a gente precisa seguir as chamadas regras sanitárias. E as regras sanitárias dizem: lavem frequentemente as mãos, usem máscaras, procurem usar o álcool gel, evitem ficar juntos demais, aglomerados demais, procure evitar lugares fechados com muita gente. Eu estou num lugar, se você reparar, onde eu me encontro nesse momento, dentro do conselho, numa sala sozinho. Não tem ninguém comigo aqui. Então isso, na verdade, é uma forma de que aqui no conselho, todos os médicos, temos funcionários de apoio, evidentemente, mas a maioria médicos, a gente respeita esse distanciamento. Fazemos turnos de trabalho aqui para evitar que um grande número de conselheiros, nós estamos no total 42, muitos deles, como eu, com a carteira de identidade já bem amarelinha, então a gente não pode ficar se expondo. Não deixamos de fazer aquilo que é o nosso mistério, aquela que é a nossa obrigação, fiscalizando a saúde, e inclusive servindo como um oráculo, consultor a muitas instituições de como funcionar, o que fazer, o que melhorar. Estamos aqui prestando esse serviço, que é um recurso importante para toda a sociedade.
nossos filhos. Fazemos a formatura dos nossos médicos aqui, sim, do lado externo do prédio, com número reduzido. Não temos mais aquelas turmas de 100, 150. Nós escalonamos em diversos horários para virem 15, 20 de cada vez. E estamos lidando com jovens, que a princípio têm um risco menor. Então, tudo isso nós estamos fazendo para exatamente tentar fazer a nossa parte, diminuir o número de novos casos. Mas o Brasil ainda é um exemplo ruim dentro do Sistema Mundial de Saúde. Nós somos considerados, para muitos países, uma terra onde não há nenhum controle, e nós brasileiros, infelizmente, hoje, não somos bem recebidos em muitos países do mundo. Culpa de uma situação que fugiu ao controle, talvez até em parte por falta de uma liderança que desde o princípio tivesse demonstrado como deveríamos agir. Nada disso foi feito, muito antes pelo contrário. Agora, doutor Silva, por essa mesma fraca liderança, ela pode influir num momento que todos estamos preocupados, que tem muita gente que tomou a primeira dose, notadamente os idosos, e não voltou, o pessoal não voltou para tomar a segunda dose. O que o senhor poderia falar para essas pessoas? Que elas deveriam tomar a segunda dose, sim. Veja bem, a vacina não é 100% eficaz para quem tomou as duas doses. Para quem tomou uma, ela é 0% eficaz. Portanto, você tomou uma dose da vacina, você está absolutamente desprotegido. A única das vacinas que permite imunização com somente uma única dose é a vacina da Janssen, que era para ter chegado esta semana ao Brasil, mas sofreu um adiamento. Tirando a vacina da Janssen, que ela foi testada e ela mostrou eficácia com uma única aplicação, todas as demais, inclua aí a nossa Coronavac, a minha, a sua que nós tomamos, inclua a AstraZeneca, inclua a da Pfizer, precisam de pelo menos 2 doses. E outras vacinas que são dadas em outros lugares do mundo, como por exemplo a Moderna nos Estados Unidos, que é muito parecida com a AstraZeneca, a Moderna ela também tem 2 doses. Tem que tomar as 2 dentro do intervalo recomendado pelas autoridades, que foram aqueles intervalos que foram estudados e que mostraram a melhor eficácia no sentido de produção dos chamados anticorpos imunizantes. É isso que a gente precisa ter. Para isso a gente se vacinar também uma dose, pouco adianta. Pois é, e fala-se muito Lembrar do exemplo triste do nosso querido e saudoso Aguinaldo Timóteo. Ele tinha tomado a primeira dose, tinha acabado de tomar a segunda dose, no dia seguinte ele foi internado. E lembrando às pessoas que o período de incubação, ou seja, do momento que o vírus penetra no corpo, até o surgimento de sintomas, é um mínimo de 3 dias, podendo chegar a 15 dias. Então, Aguinaldo Timóteo certamente foi infectado um pouco antes de receber a segunda dose. E a gente só tem anticorpos circulantes numa quantidade minimamente suficiente cerca de 2 semanas após ter tomado a segunda dose. Então, aqueles amigos que estão nos vendo, eu peço para repensarem, procurarem o posto de saúde e tomarem a segunda dose. Se já não fizeram, não deixem de fazer. Perfeito. Doutor Silvio Provenzano, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, né? E até semana que vem, fratello. Eu também espero que a semana que vem um beijo para a família. Obrigado, querido. Obrigado. Estou com saudades de vocês. Você vê que esse mundo é engraçado, né? A gente teve que se adaptar a uma realidade que não é a nossa realidade normal. Estamos distantes, estamos afastados, mas é no momento necessário para a gente preservar aquilo que Deus nos deu de mais valioso, que é a nossa vida e a vida daqueles que nós amamos. Então vamos nos cuidar, vamos nos proteger. Isso vai passar. Certamente já está passando na Europa, estamos vendo a Eurocopa, diferente da Copa América, totalmente sem público, não poderia ser de outra forma. E lá na Eurocopa a gente já tem 1/3 da capacidade de cidade, permitindo uma retomada gradativa, com muito cuidado, a uma vida, aspas, quase normal. Aqui também será assim, mas vamos ter paciência. Perfeito. Um grande abraço, querido. Saúde. Muito obrigado. Tivemos aí nosso querido doutor Silvio Provenzano, né? No front, né? Mais uma vez. E dele partimos para esse grande mestre espiritual, Divaldo Franco, que vai falar para você numa publicação da Mansão do Caminho, que é a organização que ele tão bem dirige e que atende a milhares de pobres, algo a respeito da Covid, né? Ele faz mais um alerta sobre a pandemia. Grave.
todos o reconhecemos. Não nos custe um pouco de sacrifício. Por nós, pelos que virão depois de nós, pelos nossos filhos, por nós mesmos que voltaremos lutando fortemente para diluir a Covid-19, evitar o contágio. Quando descobrir que está contaminado e não sente nada, manter todos os cuidados para evitar a contaminação dos maleáveis. E quando percebermos os sinais, sem qualquer receio, procurar os meios próprios da saúde para poder cuidar, porque ela é curável. O Brasil ultrapassou 1 milhão de curados. O mundo também exulta daqueles que se recuperaram. E eu tenho conversado com várias pessoas que saíram do vale dos problemas turbulentos do pulmão e do coração. E me dizem, agora eu sou uma pessoa diferente. Eu vi a morte vis-à-vis. Eu a contemplei. Ela me olhou demoradamente. E eu me lembrei de Deus. Me lembrei de Jesus. Lembremos dele a cada momento. E se for possível, somente se for possível, façamos uma campanha de esperança, uma campanha de ordem. Eduquemo-nos socialmente. Não deixemos que toque a hora em nosso bairro, em nossa cidade, em nosso país. O toque de alarme, o toque de recolher. Vamos recolher com o pensamento forte. O pensamento é dínamo criador. É uma força que move o pêndulo do relógio conforme as experiências de manifestação da parapsicologia. Vamos contribuir pensando na Terra como nosso lar, adorná-lo com beleza e de estendermos a mão a todos aqueles que estão naufragando, mas ainda estão à borda da salvação. Hoje, um canal de televisão me perguntou qual é a lição que a Covid veio dar. A divindade veio mostrar a sua potência. As grandes nações têm depósito de armas nucleares, de mísseis para destruírem a Terra 100 vezes, tornando-a pó, que vai ficar rodando ininterrupta por todo sempre. Porque estávamos preparados para a guerra, para matar. A divindade nos oferece o vírus invisível a olho nu que fez o mundo parar. As autoridades mais nobres parar. As pessoas mais humildes parar. Que mudou os hábitos, que está criando novas regras para a civilização da regeneração que está próxima. E que está dizendo muitas vezes, Deus é a inteligência suprema do universo, é a causa primeira de todas as coisas. Almas queridas, distendei os braços na ação da caridade e a mente e o coração na adoração de Deus em nosso próximo, em nosso irmão. Muito obrigado. Trabalho bonito, né, da Mansão do Caminho, trazendo aí
uma palavra de esperança para todos nós. Eu quero registrar os amigos que aqui estão conosco, né, mais uma vez, né, o Luiz Henrique, sempre participando, Luiz Henrique Oliveira. Muito obrigado, Luiz Henrique, para você também, nosso carinho, nosso abraço. São tantos os amigos, olha, o Amauri, meu primo, o Rogério Vascal, o Marcos Gomes, o Tuniquinho, né? Alô, Tuniquinho! O Silvio Provenzano, doutor Silvio, que esteve aqui, a Cristiane, alô, Cristiane! O Baltazar Salgado, um abraço, o Baltazar mandando um abraço para o Lipinho, lá, meu filho Felipe, que hoje está aniversariando, um beijo para ele, lá em Portugal, né? Também tem aqui uma série de pessoas mandando parabéns, muito obrigado. A Letícia e Vanessa, o Silvinho 1120, Silvinho Barbosa, meu amigo querido, né? Ele sempre falando das coisas que ele está apresentando, e ele tem um programa muito espetacular que ele apresenta sempre na TV Max Rio. O programa é apresentado no canal 25 ou 525 da NET, em HD, né? E é aos sábados de 7 às 7h30 da noite, e depois no domingo de 11 às 11h30. Eu já estive lá, inclusive, fazendo entrevista. A Benedita Carlos Vasconcelos, alô Benedita, também Letícia e Vanessa, a dupla de cantoras, né? O Fábio Antônio, alô Fábio Antônio, o Gelcio Cunha, meu amigo querido, o Jaime Berbá, Aziz Ahmed, nosso querido Aziz, que amanhã estará aqui conosco, né? Amanhã não, na sexta-feira, ele vai estar conosco falando da coluna dele do jornal O Povo. O Mauricinho Cristiano, alô Mauricinho, um abraço para você. O João Bosco, o Paulinho Mocidade, né? Grande intérprete de samba, né? Muito bem, é isso aí. E tem também mais pessoas aqui, além do Serginho, além do Luiz Henrique Oliveira, Beatriz Gabriel. São tantos os amigos, né, que a gente, na medida do possível, vai informando e dando o nosso abraço, que o mais importante para nós é exatamente vocês que nos dão essa razão de existir da informação, né? Eu queria lembrar o seguinte, olha, este programa daqui a pouco vai estar no YouTube. Se você for no YouTube, ou se você estiver no YouTube, por favor, inscreva-se. É muito importante para nós que você se inscreva e toca no sininho. Toda vez que a gente estiver no ar, você vai receber a informação, tá bom? Um fraterno abraço a todos vocês. Até amanhã às 4 da tarde. Namastê.